noite, meu querido, amado irmão. Boa noite ou bom dia, boa tarde. Não sei que horas você vai poder assistir essa palavra. Eu hoje quero tratar com você sobre um tema que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Gálatas 5, a partir do versículo 1, eu vou ler os 5 primeiros versículos, que diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que, se vocês deixarem que o circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Veja bem, eu hoje queria gravar na beira do rio para ter um visual melhor, mas aqui está chovendo bastante aqui onde nós moramos, então eu preferi gravar aqui em nosso escritório, em nossa sala de estudos. Eu quero trabalhar com você um tema que se chama liberdade. Liberdade é uma coisa que a maioria do ser humano tem, mas que pouco valoriza. Há países em que as pessoas entendem muito bem o que é não ter liberdade. Aqui no Brasil, nós conhecemos o direito, o limite que tem a liberdade. Isso é muito bom, isso é muito importante. Existem até institutos jurídicos que defendem o direito à liberdade, como é o caso do habeas corpus, por exemplo. Mas vamos lá, a Bíblia está dizendo que Cristo nos libertou. Nos libertou de quê? Quem liberta, liberta de algo, do pecado, da escravidão, das amarras do pecado. E para que ele nos libertou, queridos? Parece redundante, mas nos libertou para que nós estejamos livres. Ele pagou o preço do pecado, ele deu a sua vida para que nós estejamos livres. Então, o apóstolo diz: continuem como pessoas livres, continuem como pessoas livres. E não se tornem escravos novamente. Eu preciso resumir bastante essa palavra, porque o nosso tempo realmente é curto para falar tanta coisa. Jesus nasceu no meio do povo judeu, e era justamente o povo judeu que aguardava a vinda do Messias, a promessa. Havia um costume, uma tradição, uma lei para o judeu, que era que todo menino que nascesse, sexo masculino, ao 8º dia de vida, nos seus primeiros dias de vida, ele deveria ser circuncidado e apresentado ao sacerdote. O que era a circuncisão? Para ganharmos tempo, vamos pensar no que seria hoje, no que nós podemos exemplificar hoje com uma cirurgia de fimose, onde o prepúcio do órgão masculino do menino, do órgão sexual masculino, é cortado, é tirado. E ali havia todo um rito religioso em torno desse ato. Vamos lá. Então o judeu se apega a essa lei e carrega durante séculos, até o tempo de Cristo. E Cristo vem para dar sentido à lei e para dizer que não havia mais necessidade de homem algum se circuncidar, porque ele traz a graça, ele traz a liberdade, ele traz a libertação. Se há 2 memoriais que Jesus institui, são batismo e ceia. E por isso, no final do Evangelho de Mateus, o evangelista vai dizer: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, justamente porque não crê no único Filho de Deus. Então veja, a nossa salvação ela vem pela fé, ela não vem pela lei.
Então, muitos cristãos, já no primeiro século, abraçaram a graça de Deus, a salvação de Deus, que é de graça, a graça de Deus. Após terem abraçado a graça, após começar a viver o Evangelho, sem aquele legalismo, sem aquela condenação, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, sem todo aquele peso da lei, começaram na caminhada cristã a voltarem a ser legalistas. Voltaram a praticar atos da lei, como a circuncisão, aquilo que já havia sido abolido. E agora o apóstolo Paulo está querendo dizer à igreja de Gálatas: olha, vocês estão começando a andar para trás. Vocês se conheceram a fé cristã, começaram a caminhar, olharam para trás e voltaram a viver a lei. O problema é que se você quer cumprir um ato da lei, você tem que cumprir toda ela. Porque não adianta você cumprir um ato da lei e não cumprir o resto, senão você vai ser condenado por toda ela. Então Jesus diz: a minha graça vos basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Foi o que Jesus disse para Paulo. Então, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Gente, a graça nos ensina a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, eu preciso entender que o primeiro grande mandamento e o segundo mandamento, que são muito parecidos, foi o que Cristo deixou para nós: o amor. E para amar não há limite. Não importa a raça, não importa a cor da pele, não importa o sexo, mesmo que a pessoa diga: eu nasci com sexo, quero ter outro sexo. Olha, a Bíblia me ensina a amar o ser humano. Eu posso até não concordar devido aos meus princípios, dizer: eu não aceito que a pessoa troque de sexo, ou seja homossexual, ou que seja lésbica. A pessoa até pode defender ponto de vista assim, mas isso não me tira, querido, não me tira o que a graça de Deus me ensina: amar. Amar e respeitar. Eu não posso, diante desse evangelho que é lindo, que é maravilhoso, que levou meu Jesus a morrer na cruz pelo meu próximo, eu não posso viver condenando as pessoas porque elas não praticam a lei, porque não é a lei que a palavra de Deus me diz que eu tenho que seguir, sabe? E como eu disse há pouco, nós temos o hábito de condenar tantas pessoas porque não querem viver a lei. E aí, se alguém erra, eu vou condenar. Se alguém não age conforme eu quero que faça, eu vou condenar. E alguém ainda vai me dizer assim: mas você é pastor, você não podia ter falado isso, você não podia ter feito isso, e vivem o tempo todo nos condenando e se condenando também. São pessoas que às vezes não conseguem achar a própria libertação, não conseguem achar a própria liberdade porque vivem procurando e observando o defeito alheio, o defeito na vida do outro, mas não conseguem se acertar diante de Deus, não conseguem se perdoar. E o que a palavra de Deus me diz, querido, é que Jesus me chamou para a liberdade e eu preciso viver essa liberdade. Se a religião que eu vivo, se a fé que eu abracei me torna escravo, me torna cativo, então eu preciso rever os meus conceitos de fé. Porque o que o apóstolo Paulo escreve aos fiéis que estavam na igreja da Galácia, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Porém, por isso continuem firmes como pessoas livres, não se tornem escravos novamente. Olha, nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho essa esperança, eu tenho essa fé que eu sou filho de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, veja bem, eu quero concluir essa palavra dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não retroceda na sua fé. Não retroceda. Creia em Cristo. Aceite a liberdade que Ele te deu. Jesus te libertou dos pecados. Não viva se condenando. Não viva condenando o outro. Não viva se culpando. Não viva culpando o outro. Olha, aprenda a perdoar. Aquilo que alguém fez, abra mão, libere e liberte a si mesmo. Espero que você tenha entendido essa palavra. Quero desejar uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Desejar que as bênçãos de Deus venham sobre sua vida. Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor Deus, nosso eterno Pai, ajuda-nos a compreender Tua palavra.
Ajuda-nos a compreender que somos livres para amar, somos livres para perdoar, somos livres para sermos perdoados. Aqui, Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre os nossos irmãos, os nossos queridos ouvintes. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que a tua graça alcance a cada um, que possamos ter fé suficiente, Senhor, de amar o próximo, independente da circunstância. Não importa se é drogado, se é viciado, se é pobre, se é rico, se corrompeu, que possamos, Pai, amar. Possamos ensinar, mas possamos amar acima de tudo. É o que te pedimos no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido, fica na paz de Cristo. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração.